quero compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural que vivi. Confesso que sou apaixonada por brechós, antiguidades e coisas de segunda mão, mas depois desse episódio, passei a pensar 2 vezes antes de aceitar algo vindo de outra pessoa. Há 1 ano e 6 meses, me mudei do Rio de Janeiro para Porto Alegre para morar com meu namorado e sua mãe, que chamarei aqui de Maledite. No início, ela parecia gostar de mim, mas logo começou a demonstrar ciúmes do filho e a implicar comigo. O clima ficou insuportável e eu percebi que não era mais bem-vinda naquela casa. Acontece que eu vim do Ceará e antes de me mudar, estava morando no Rio, ou seja, só tinha roupas leves, e Porto Alegre no inverno é um verdadeiro congelador. Foi então que uma vizinha da Maledite que ia viajar perguntou se eu aceitava um casaco emprestado até conseguir comprar roupas de frio. Aceitei na hora, claro, mas quando vi o casaco, meu Deus, ele era prateado, volumoso, meio esquisito, parecia roupa de astronauta. Deixei em cima da mesa de jantar e esqueci dele ali. Naquela noite ouvi barulhos estranhos vindos do quarto ao lado do nosso. Algumas coisas pareciam ter caído no chão, mas pensei que fosse o vizinho de cima. No dia seguinte, ao acordar, vi que tábuas desse quarto estavam espalhadas na porta. A situação ficou ainda pior. Certa noite, por volta da meia-noite, a Maledite veio dar boa noite ao filho. Fechou a porta do nosso quarto e de repente ouvimos um estrondo seguido de um grito. "O que aconteceu?" Perguntei correndo até ela. Maledite estava pálida e apontava para o chão. "As tábuas voaram em cima de mim", ela disse, tremendo. Meu namorado e eu fomos conferir. As tábuas que estavam no outro quarto agora estavam dentro do dela. Pegamos e as colocamos no lugar, mas passamos a noite inteira ouvindo barulhos estranhos. O tempo foi passando e as coisas ficaram mais assustadoras. Comecei a notar que, toda noite, depois da meia-noite, meus sapatos saíam voando da porta dos fundos, passavam pelo quarto da Maledite e iam parar na porta do tal quarto. Mas o mais bizarro era que eles caíam lado a lado, alinhados, como se alguém os tivesse calçado e caminhado até ali. Um dia, estávamos no quarto com a porta aberta, quando vi algo voando pelo corredor. Meu sangue gelou. Levantei devagar e fui até a porta. Lá estava meu sapato. Chamei meu namorado. "Olha isso!" sussurrei, apavorada. Ele olhou para o sapato e depois para mim. Sem perder tempo, foi até a sala, onde sua mãe assistia TV. "Mãe, para com isso. Já entendemos que você não gosta da minha namorada, mas esse tipo de brincadeira já passou dos limites", ele disse irritado. A Maledite arregalou os olhos. "Eu? Do que vocês estão falando? Eu estou aqui o tempo todo." Olhamos um para o outro. Ela não teria tido tempo de sair, arremessar o sapato e voltar sem que percebêssemos. Foi nesse momento que tudo fez sentido. "O casaco", sussurrei. A peça estranha chegou e de repente tudo começou a acontecer. Fiquei revoltada e comecei a gritar. "Quem quer que seja, aparece, me enfrenta. Acha que tenho medo?" O silêncio que veio depois foi pavoroso. Meu namorado pegou a Bíblia e começamos a rezar o Salmo 91 enquanto jogávamos água benta pela casa. Naquela noite, não houve mais barulho algum. No dia seguinte, a vizinha voltou de viagem e, sem pensar 2 vezes, devolvemos o casaco. Contamos o que aconteceu e ela nos olhou assustada. "Eu comprei esse casaco num brechó, vai saber de quem foi. Talvez até de alguém que morreu usando ele", disse ela pensativa. Depois que o casaco saiu da casa, tudo voltou ao normal. Bom, pelo menos em relação ao sobrenatural. Porque a Maledite continua infernizando a minha vida, dizendo que fui eu quem trouxe um espírito ruim para a casa dela. Sei lá, mas tenho certeza de uma coisa. Nunca mais aceito roupa usada sem antes rezar muito. O que vou contar aconteceu há alguns anos, quando decidi me voluntariar em um bazar beneficente aqui em São Paulo. Era um lugar simples, mas muito organizado, onde vendíamos itens doados para arrecadar fundos para causas sociais. Eu trabalhava com mais 3 mulheres maravilhosas, cada uma com sua personalidade e histórias de vida. Dividíamos os turnos conforme o tempo disponível de cada uma, e o clima no bazar era sempre leve e divertido. Recebíamos de tudo:
roupas, sapatos, bolsas, objetos decorativos, utensílios domésticos e até brinquedos. Muitas das peças eram tão boas que pareciam nunca ter sido usadas. Algumas chegavam em ótimo estado, outras precisavam de uma boa limpeza, mas eram valiosas para nós, tanto pelo trabalho quanto pelo significado de ajudar quem precisava. Entre os itens que chegavam, havia aqueles mais antigos, vindos de avós e bisavós, como jogos de jantar cheios de detalhes delicados ou roupas que guardavam uma elegância de outras épocas. No entanto, também recebíamos coisas com histórias mais sombrias, roupas e objetos de pessoas falecidas. Muitas vezes, a família não queria mais guardar esses itens e os doava para o bazar. Algumas de nós eram mais sensíveis a essas energias e de vez em quando escutávamos relatos inquietantes. Lembro de uma história contada por uma das voluntárias, a Dona Marta, uma senhora muito espiritualizada. Ela disse que certa vez, enquanto organizava roupas em um dos armários do bazar, viu algo estranho. Estava dobrando uma pilha de camisas quando percebeu uma mão escura e enrugada saindo entre as roupas. Era como se a pele estivesse ressecada e descolorida. A mão acariciava uma das camisas de forma lenta e deliberada. Dona Marta pensou que talvez fosse uma pessoa doente que tivesse entrado sem ela perceber, mas ao verificar, não havia mais ninguém ali. Outra história envolvia brinquedos. Algumas funcionárias relataram ouvir risadas de crianças, embora não houvesse nenhuma por perto. Uma vez, uma boneca de porcelana chegou ao bazar e ninguém queria tocá-la. Ela tinha um olhar que incomodava e à noite, algumas de nós juravam ouvir passos leves perto da vitrine onde ela estava exposta. Mas o que mais me marcou foi o dia em que recebemos uma doação bem peculiar. Era uma tarde comum e o bazar estava quase fechando. Um homem chegou apressado com uma mala antiga e 3 sacos grandes de lixo, todos cheios de roupas e objetos. Ele parecia nervoso, como se quisesse se livrar daquilo o mais rápido possível. Agradecemos e guardamos tudo para organizar no dia seguinte. Quando terminamos de fechar o caixa, eu e uma colega, a Ana, decidimos abrir a mala para dar uma olhada. A mala era de couro escuro, daquelas bem antigas, com fechos de metal. Ao abrirmos, sentimos um cheiro estranho de mofo e algo que eu não conseguia identificar. Dentro, havia roupas de homem e mulher, todas bem antigas e úmidas, como se tivessem ficado guardadas em um lugar fechado por anos. Começamos a separar as peças, quando algo chamou minha atenção. Um dos sacos parecia estar se mexendo. Meu coração disparou. Na hora, pensei que pudesse ser algum animal preso ali, talvez um gato ou um rato. Com cuidado, abri o saco e, para minha surpresa, algo pequeno e rápido saiu de lá. Era um homenzinho. Sim, você não leu errado. Um pequeno ser pulou para fora do saco. Ele usava uma roupa que lembrava aquelas de contos de fadas, com um chapéu pontudo e uma sapatilha minúscula. Eu gritei tão alto que Ana deixou cair as roupas que segurava. O homenzinho correu para um canto escuro do bazar e desapareceu. Ana, ainda assustada, perguntou o que eu tinha visto. Quando contei, ela ficou pálida. Disse que já tinha ouvido falar de seres elementais, como gnomos, que poderiam ser presos por outros da mesma espécie como uma forma de castigo. Talvez, de alguma maneira, ele tivesse ficado preso naquele saco. Mesmo com o susto, continuamos a organizar as roupas. Mas algo não estava certo. Havia uma energia pesada no ar. O bazar, que sempre tinha um clima alegre e descontraído, parecia abafado, quase sufocante. As roupas estavam todas úmidas e com um cheiro de guardado muito forte. Quando levei algumas peças para casa para lavar, a sensação estranha me acompanhou. Uma das blusas que lavei tinha um pequeno rasgo. Decidi que iria bordar algo em cima para disfarçar. Enquanto me sentava no sofá para começar o bordado, senti um arrepio estranho na nuca. Pensei que fosse apenas impressão, mas quando bati a mão para afastar o que parecia ser um inseto, me deparei com uma barata enorme. Dei um grito tão alto que meu marido, que estava no quarto, veio correndo. Ele matou a barata e me ajudou a me acalmar. Mas o mais estranho foi o que ele disse depois. Laura, eu vi uma mulher perto do cabide onde você pendurou as roupas. Ela estava sorrindo de forma estranha. Fiquei arrepiada. Naquela noite tive pesadelos. Sonhei com uma mulher gritando, minhas roupas,
Você pegou minhas roupas. Acordei suando e decidida a devolver tudo ao bazar no dia seguinte. Contei o que havia acontecido para as outras voluntárias. Algumas ficaram impressionadas, outras disseram que não era nada demais. Decidimos colocar as roupas à venda, mas desde então nunca mais levei nada do bazar para casa sem antes fazer uma limpeza e tentar sentir a energia do objeto. Essa experiência me fez acreditar que objetos podem carregar memórias, sentimentos e energia, e que, ao trazê-los para nossas vidas, estamos também trazendo um pedaço da história de quem os possuía antes. Hoje, sempre que compro algo usado, coloco sal grosso na água para lavar ou acendo um incenso para purificar. Pode parecer exagero, mas depois do que vivi, prefiro não arriscar. Naquela noite tive um sonho que nunca mais esquecerei. Eu estava deitado no chão, cercado por pessoas que falavam coisas que eu não conseguia entender. Era como se estivesse preso em uma cena confusa e opressora. De repente, uma mulher mais velha apareceu acompanhada de uma garota da minha idade. A mulher chorava e dizia: "Por que você não me escutou, meu filho? Por quê?" Suas palavras eram carregadas de dor e desespero. Acordei ofegante, com uma pontada estranha no peito, meu coração disparado e uma sensação de peso que não conseguia explicar. Passei o resto da madrugada acordado, tentando afastar o medo irracional que sentia. Convenci a mim mesmo de que era apenas um pesadelo. Na manhã seguinte, ao me preparar para o trabalho, vi que minha mãe havia recolhido a jaqueta do varal e a deixado sobre minha cama. O dia amanhecera frio, então resolvi vesti-la. Foi uma decisão que me trouxe ainda mais desconforto. Pouco antes de chegar ao trabalho, senti algo quente escorrendo pelo meu rosto. Quando toquei o nariz, percebi que estava sangrando. Era a primeira vez na vida que isso acontecia comigo. Chegando ao mercado, passei 10 minutos no banheiro tentando conter o sangramento. O sangue parecia grosso e abundante, pingando na pia e manchando minhas mãos. Quando finalmente parou, estava tão pálido que meus colegas comentaram se eu estava bem. Disse a eles que era apenas cansaço. Na escola, o problema se repetiu. Enquanto escrevia no caderno, gotas de sangue caíram sobre a folha. Fui ao banheiro novamente, agora sentindo tontura e fraqueza. Comecei a me preocupar de verdade, mas não queria alarmar minha mãe. Ela era do tipo que surtava com qualquer sinal de problema de saúde. Nessa mesma noite, pendurei a jaqueta no cabide atrás da porta e fui dormir. Estava exausto, mas não demorou para que eu acordasse assustado. Escutei passos leves no meu quarto. Abri os olhos, mas estava tudo escuro. Por um momento, pensei que fosse meu pai indo me chamar. Quando meus olhos se ajustaram à penumbra, vi uma figura parada de frente para a porta. Era apenas um vulto, mas sentia que estava sendo observado. "Pai?" murmurei com a voz trêmula. Não houve resposta. Em um instante, o vulto desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Meu corpo gelou e minha respiração ficou acelerada. Fiquei acordado o resto da noite, convencido de que algo estava errado. O ponto de ruptura veio 2 dias depois. Era sexta-feira e eu havia saído com amigos para uma lanchonete após a aula. Quando voltei para casa, minha intenção era dormir direto. Estava quase pegando no sono quando meu cachorro começou a latir ferozmente no quintal. Levantei-me e fui até a janela, mas não vi nada de estranho. Ao voltar para a sala, vi algo que fez meu coração parar por um momento. Havia um rapaz parado na porta do meu quarto, vestindo a jaqueta que eu havia comprado. Ele tinha uma expressão fria e inexpressiva, o nariz sangrando e olhos fundos que pareciam atravessar minha alma. Não consegui dizer nada. Quando acendi a luz, ele desapareceu. No entanto, a jaqueta estava ali, jogada no chão, no mesmo lugar onde ele havia estado. No dia seguinte, coloquei a jaqueta em uma sacola e a joguei no lixo. Nunca tive coragem de voltar ao brechó para perguntar sobre sua origem. Depois que me livrei dela, os sangramentos e as aparições pararam. Mas até hoje, me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse continuado a usá-la. Oi, sou Isabela. Desde pequena, sempre fui fascinada por moda. Meu sonho era desfilar com roupas elegantes, mas minha realidade nunca me permitiu viver esse desejo por completo.
Cresci em um bairro simples e, apesar das dificuldades financeiras, sempre encontrava formas criativas de me vestir bem. Brechós se tornaram meu refúgio. Neles, eu buscava tesouros escondidos, imaginando que as roupas carregavam histórias e talvez um pouco de magia. Certo dia, enquanto passeava pelo centro de Barra do Piraí, notei uma pequena loja de brechó que nunca havia visto antes. A vitrine exibia roupas com um ar retrô e luxuoso, algo que instantaneamente chamou minha atenção. A porta rangeu ao ser aberta, e um cheiro levemente adocicado, misturado com mofo, invadiu minhas narinas. O interior era decorado com móveis antigos, espelhos manchados e lustres de cristal que pendiam do teto, emitindo uma luz fraca e amarelada. Fui recebida por uma mulher idosa, de olhos fundos e um sorriso quase imperceptível. "Entre, menina. Temos peças raras por aqui", disse, sua voz soando como um sussurro. Passei os olhos pelas araras, sentindo os tecidos e admirando os detalhes das peças. Foi então que vi um casaco de pele incrível, pendurado sozinho em um canto escuro da loja. Diferente das outras peças, ele parecia novo, quase brilhante, como se nunca tivesse sido usado. Ao tocá-lo, senti a textura macia e fria. Um arrepio percorreu minha espinha. A idosa observava cada um dos meus movimentos. "Esse casaco tem uma história peculiar. Tem certeza de que deseja levá-lo?" Perguntou com um tom indecifrável. "O que quer dizer?" Perguntei, intrigada. Ela se aproximou lentamente, sua presença carregada de algo que não soube definir. "Ele pertenceu a uma mulher chamada Vitória, uma dama poderosa e solitária. Dizia-se que tinha um apego obsessivo por suas posses. Esse casaco era o seu favorito. Após sua morte, seus pertences foram vendidos, mas alguns dizem que ela nunca realmente os deixou ir." Engoli em seco. A história era assustadora, mas tentei afastar o desconforto. Afinal, era apenas um casaco. O preço estava surpreendentemente acessível para algo tão luxuoso. Hesitei por um momento, mas acabei levando-o para casa. Naquela noite, ao pendurá-lo no meu armário, tive a sensação de que algo estava diferente no quarto. O ar parecia mais denso, mais frio. Ignorei o arrepio que percorreu minha nuca e me deitei, exausta. Acordei no meio da madrugada com um som estranho. O armário rangeu, como se algo se movesse lá dentro. Prendi a respiração. Talvez fosse apenas a madeira assentando. Mas então, um barulho de passos ecoou do lado de fora da casa, seguidos por um arrastar metálico como correntes sendo puxadas pelo chão. Meu coração disparou. Levantei-me devagar e caminhei até a janela. No quintal, uma sombra feminina se movia lentamente. Mesmo no escuro, tive a nítida impressão de que me observava. O ar ficou pesado e o cheiro de mofo se intensificou. Antes que pudesse reagir, a porta da frente rangeu e se abriu. Um arrepio cortou minha espinha. Eu sempre trancava a porta antes de dormir, ou pelo menos achava que trancava. Algo estava errado. Corri de volta para a cama e me escondi debaixo do cobertor, tentando alcançar o celular. Mas antes que conseguisse discar qualquer número, a porta do meu quarto se abriu com um estalo seco. Uma figura feminina entrou lentamente. O cheiro de carne podre tomou conta do ambiente. Seus cabelos desgrenhados pendiam sobre o rosto pálido e enrugado, e seus olhos, 2 buracos negros que pareciam sugar toda a luz. Em uma das mãos ossudas, ela segurava o casaco. "Ele é meu", sussurrou, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Minha garganta travou. O pavor me impedia de me mover. A mulher se aproximou do armário e pendurou o casaco de volta lá dentro. Depois virou-se lentamente para mim. Eu podia sentir sua respiração gélida contra minha pele. "Devolva", sussurrou, com uma voz que parecia vir de um lugar muito além deste mundo. Fechei os olhos esperando pelo pior, mas quando os abri novamente, ela havia desaparecido. O cheiro pútrido, os rastros de lama, tudo sumira. Tudo, exceto o casaco, que continuava lá, agora manchado com algo escuro e pegajoso. Na manhã seguinte, corri até o brechó para devolver a peça, mas ao chegar ao local, encontrei apenas um prédio abandonado. A loja simplesmente não existia mais.
Perguntei a algumas pessoas da região, mas ninguém se lembrava de ter visto um brechó ali, muito menos uma senhora idosa. Era como se tudo tivesse sido um sonho ou um pesadelo. Desde então, nunca mais comprei nada em brechós desconhecidos. O casaco desapareceu do meu armário poucos dias depois, mas a sensação de ser observada nunca foi embora. Até hoje, me pergunto quem era aquela mulher e por que ela escolheu aparecer para mim. Talvez eu nunca descubra, mas uma coisa eu sei: algumas histórias não deveriam ser revividas. Minha vida havia mudado drasticamente nos últimos meses. O apartamento novo era pequeno, barato e mal localizado, mas era o que eu podia pagar. Estava vazio, desprovido de qualquer conforto. Passei a frequentar bazares de segunda mão, buscando algo que preenchesse o espaço e, quem sabe, a solidão que se instalava ali. Foi em um desses bazares que a encontrei. Uma vendedora de semblante cansado e mãos calejadas oferecia objetos jogados sobre uma velha lona estendida no chão. O cheiro de poeira pairava no ar enquanto eu olhava sem muito interesse, mas algo capturou minha atenção. Uma moldura dourada, desgastada e suja, com sinais de ferrugem nas bordas. "Está de graça", disse a mulher com um sorriso vazio. "Parece antiga, mas ainda tem sua beleza, não acha?" Eu a segurei nas mãos. Era pesada, e um frio percorreu meu corpo ao tocá-la. O preço quase simbólico parecia ridículo para algo tão imponente, mesmo em seu estado atual. Sem pensar muito, aceitei. Seria uma boa peça para a parede vazia da sala, pensei. Cheguei em casa e coloquei a moldura sobre uma prateleira improvisada. Ao fazer isso, senti uma leve mudança no ar, como se o ambiente tivesse se tornado mais denso. Impressão minha, pensei, tentando ignorar a sensação incômoda. Naquela primeira noite, o silêncio do apartamento foi quebrado por pequenos ruídos que não conseguia identificar. Estava cansado demais para prestar atenção e logo mergulhei em um sono inquieto. Mas mesmo adormecido, senti como se algo estivesse fora do lugar, como se eu não estivesse sozinho. Os dias seguintes trouxeram mais desses barulhos sutis. Era como se algo estivesse arranhando as paredes, sussurrando atrás das portas fechadas. O som parecia vir de dentro da minha cabeça, mas não havia explicação racional. A cada noite, o incômodo crescia, e comecei a duvidar da minha sanidade. Então, em uma madrugada, fui acordado por um estalo seco. Levantei-me de sobressalto e caminhei até a sala. O ar estava gelado, mais frio do que o normal. Ali, sobre a prateleira, a moldura dourada parecia brilhar com uma intensidade incomum sob a luz fraca da rua. E foi então que eu vi o reflexo. Não havia vidro na moldura, mas ainda assim, algo refletia ali. Me aproximei, os olhos fixos no que parecia uma sombra dentro do retângulo vazio. Não havia vento, mas senti como se uma corrente gélida atravessasse meu corpo. Minha respiração ficou curta e os pelos do meu braço se eriçaram. A moldura agora era mais do que um simples objeto. Algo estava nela. Algo que eu não entendia, mas que, de alguma forma, sabia que era perigoso. Na noite seguinte, contei a história a João, um amigo de longa data. Buscava algum consolo. Ele riu, chamando tudo de paranoia. "Deve ser o cansaço", disse ele. "Vamos beber uma cerveja lá em casa amanhã, esvazia a cabeça." Eu não queria voltar para casa naquela noite, mas não tinha escolha. O apartamento me recebia com o mesmo silêncio denso, o mesmo frio inexplicável que parecia emanar das paredes. Na noite seguinte, João apareceu em minha porta com um pacote de cervejas na mão, tentando fazer com que eu relaxasse. Conversamos, rimos, e por um momento a normalidade parecia possível. Mas então ouvimos um som, um leve sussurro, como se alguém falasse baixo no quarto ao lado. Olhei para João e ele parou no meio de uma frase, franzindo o senho. "Você ouviu isso?" perguntei, esperando que ele negasse. "Ouvi", respondeu ele, levantando-se. O som se repetiu, mais alto desta vez, vindo da direção da moldura. Um arrepio percorreu minha pele e senti meu estômago afundar. A voz, se é que era uma voz, parecia murmurar algo incompreensível. Nos aproximamos. João estendeu a mão, tocando a madeira desgastada.
Isso aqui é estranho. Acho que você deveria se livrar disso, ele disse sério. Antes que eu pudesse responder, o som voltou. Desta vez alto o suficiente para que ambos recuássemos. Era como se algo estivesse ali, tentando se comunicar. João saiu rapidamente, visivelmente abalado. Fiquei sozinho novamente. E naquela noite o som voltou. Mais insistente, mais próximo. A presença não estava apenas na casa. Ela estava comigo. E eu sabia que estava perdido. De manhã cedo, sem dormir, fui até a biblioteca mais antiga da cidade, tentando encontrar qualquer pista sobre o objeto. Após horas de busca, finalmente achei algo em um velho jornal, datado de 1937. Uma manchete destacava: família amaldiçoada desaparece sob circunstâncias misteriosas. O artigo descrevia uma série de eventos bizarros envolvendo uma família rica que aos poucos enlouquecera e desaparecera sem deixar rastros. O único item encontrado intacto na mansão vazia era uma grande moldura dourada, que supostamente pertencia à família por gerações. O autor sugeria que o objeto estava ligado aos desaparecimentos, mas na época isso foi descartado como superstição. Meus olhos correram pelas linhas do texto e a cada palavra meu estômago se revirava. A moldura tinha sido leiloada várias vezes ao longo das décadas, sempre reaparecendo após tragédias inexplicáveis, como se estivesse seguindo um padrão. Cada novo dono desaparecia, morria de forma abrupta ou enlouquecia, enquanto a moldura continuava trocando de mãos, sempre repleta de história. Voltei ao apartamento no fim da tarde, sentindo a pressão de cada segundo passar. Eu precisava entender como aquilo funcionava, como escapar do destino que parecia inevitável. Ao abrir a porta, um frio gélido me envolveu. A moldura estava de volta à parede, como se nunca tivesse sido tocada. O lugar onde o espelho havia estourado estava limpo, sem cacos, sem sinais do ocorrido. A entidade não estava mais ali, mas sua presença permanecia. Nada no ambiente parecia diferente, mas uma sombra invisível me rondava. Senti que estava sendo observado o tempo todo, como se olhos invisíveis me seguissem. Minha cabeça doía com a pressão crescente da situação, mas não havia escolha. Eu sabia que precisava agir rápido, ou seria o próximo a desaparecer, como todos os outros. No dia seguinte, resolvi procurar ajuda. Um contato da biblioteca me indicou um homem que trabalhava com casos inexplicáveis. Suas investigações incluíam rituais e proteção contra entidades. Quando o encontrei, o olhar dele revelou que sabia exatamente o que eu enfrentava. Ele falava de energia, de maldições antigas e me deu uma única chance, um ritual para tentar selar a entidade de volta na moldura. No entanto, advertiu-me que o ritual exigia força mental e coragem, pois um erro poderia custar caro. Com o ritual em mãos, voltei para casa, pronto para enfrentar o que me esperava. Não havia outra opção. Eu tinha que tentar. A moldura, o espelho, o ser dentro dele, tudo precisava ser detido ou eu pagaria com minha vida. O ritual era simples, mas carregava um peso imenso. As instruções estavam detalhadas no pergaminho amarelado que o homem me entregou. Símbolos a serem desenhados no chão ao redor da moldura, velas posicionadas nos pontos exatos e palavras antigas que eu deveria pronunciar com precisão. Ele me advertiu que qualquer deslize poderia libertar a entidade de vez. Eu sabia que não podia falhar. Cheguei em casa no fim da noite, com a mochila cheia de itens necessários. O ar dentro do apartamento parecia mais pesado que o normal, como se a própria atmosfera estivesse envenenada. A moldura dourada estava lá, esperando por mim, sua presença mais sombria do que nunca. O silêncio era opressor, e senti o medo se instalar no fundo do meu estômago. Mas desta vez, não havia como fugir. Era o fim do caminho. Coloquei a mochila no chão e comecei a preparar o ritual. Minhas mãos tremiam enquanto desenhava os símbolos no chão com giz branco. As velas, uma a uma, foram acesas e posicionadas ao redor da moldura, lançando sombras vacilantes nas paredes. Ao terminar os preparativos, fiquei de pé no círculo. Olhei para a moldura mais uma vez, aquela peça que havia transformado minha vida num pesadelo. Eu sabia que a coisa dentro dela estava se alimentando do meu medo. Precisava ser forte.
Comecei a entoar as palavras. O som da minha voz parecia ecoar pelo apartamento vazio, e logo as paredes começaram a vibrar. O ar ao redor da moldura começou a se distorcer, como se o espaço estivesse sendo rasgado. As velas tremeluziam violentamente, quase se apagando, mas eu continuei forçando as palavras a saírem, mesmo quando a sensação de perigo aumentava a cada segundo. Então, vi a figura no centro da moldura. Uma forma começou a emergir lentamente. Era a mesma entidade do espelho, o rosto encapuzado e os olhos sombrios. Desta vez ela estava se movendo rápido, empurrando o véu entre os mundos. Eu continuei meu cântico, mas a pressão ao meu redor se intensificava. Era como se o ar estivesse sendo puxado, sugando a energia ao redor. A coisa estava saindo, rompendo o selo. Meus olhos ardiam e o suor escorria pela minha testa. Eu estava no limite da exaustão, mas não podia parar. Quando a criatura estendeu uma mão fina para fora da moldura, o chão ao meu redor começou a tremer. As palavras finais do ritual se forçaram nos meus lábios e com um último grito eu as pronunciei. A moldura começou a vibrar intensamente e a criatura congelou, suas mãos ainda tentando escapar. Em um instante, o vidro que não estava mais ali pareceu se reformar e a figura foi sugada de volta para dentro da moldura. Um som ensurdecedor preencheu a sala como um trovão distante e a moldura caiu da parede inerte. Eu caí de joelhos exausto. O silêncio que se seguiu foi absoluto, mas havia algo errado. Senti um peso estranho no meu corpo, como se algo me prendesse ao chão. Ao me levantar, cambaleando, me aproximei da moldura caída. Quando olhei para ela, vi algo horrível. O reflexo no vidro não era da sala, era o meu. Mas não era eu. A entidade não havia sido selada. Ela havia me encontrado. Estava dentro de mim. Meu nome é Marisa. Nunca fui do tipo supersticiosa, mas o que aconteceu comigo e com algumas pessoas próximas me fez repensar muita coisa. Tudo começou com uma bolsa de couro preto, aparentemente comum, mas que parecia carregar uma presença maligna. Minha amiga Mariana sempre foi apaixonada por itens usados. Ela dizia que coisas com história tinham mais valor, e foi por isso que comprou a bolsa de um vendedor em um brechó na cidade. A bolsa era simples, bem estruturada e de boa qualidade. Mas o que mais chamou sua atenção foi o preço, apenas $2. Parecia um achado. Feliz com sua compra, saiu do brechó sem imaginar o horror que estava prestes a começar. Naquela mesma semana, Mariana sofreu um terrível acidente de carro. Ela dirigia para o trabalho quando, sem explicação, perdeu o controle em uma curva e colidiu violentamente contra um poste. O carro ficou destruído, mas por sorte, ela escapou com apenas alguns cortes e hematomas. Na época, achamos que era apenas um acidente comum. Mariana atribuiu a culpa a uma distração momentânea. Poucos dias depois, como não queria guardar algo que lembrava um momento ruim, Mariana resolveu dar a bolsa para nossa outra amiga, Camila. Camila precisava de uma bolsa nova para o trabalho e aceitou o presente de bom grado. Mas, desde o primeiro dia em que começou a usá-la, sentiu um peso estranho sobre os ombros, como se algo invisível a observasse. Ela comentou comigo sobre essa sensação, mas rimos da ideia. A brincadeira acabou quando, na mesma semana, Camila sofreu um acidente de moto. Voltando para casa à tarde da noite, um carro atravessou sua faixa e a derrubou. A moto ficou destruída e Camila precisou passar por uma cirurgia na perna. Foi então que comecei a perceber um padrão. 2 pessoas, 2 acidentes, e a única coisa em comum entre elas era aquela bolsa. Camila, assustada, decidiu que não queria mais a bolsa. Como eu não acreditava nessas superstições, aceitei a bolsa sem hesitar. Era bonita e funcional, e eu realmente precisava de uma nova. Mas no fundo, uma inquietação tomou conta de mim. Na manhã seguinte, levei meu gato Tobias para uma consulta de rotina no veterinário. No caminho, ele começou a agir de maneira desesperada dentro da caixa de transporte. Ele miava de um jeito que nunca tinha feito antes, arranhava as laterais da caixa e tentava escapar. Quando chegamos ao veterinário, os exames mostraram que ele estava saudável, mas o comportamento estranho persistiu. Ele se escondia pelos cantos da casa
e evitava a bolsa a todo custo. Sempre que a via, eriçava os pelos e rosnava, como se enxergasse algo que eu não podia ver. Mais tarde, naquela mesma tarde, saí para resolver algumas pendências e, sem perceber, levei a bolsa comigo. Cerca de 1 hora depois, sofri um acidente. Um carro atravessou o sinal vermelho e atingiu minha moto. No chão, sentindo a dor percorrer meu corpo, olhei ao redor e vi a bolsa caída ao meu lado. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Aquilo não podia ser coincidência. Contei o que aconteceu para Mariana e Camila. Todas começamos a ligar os pontos e entender que havia algo errado. 3 pessoas, 3 acidentes. A bolsa era a única conexão entre nós. Decidimos investigar sua origem. Mariana voltou ao brechó onde a comprou, mas o vendedor não estava mais lá. O novo atendente não fazia ideia de onde a bolsa tinha vindo e nem havia registro dela no inventário. Era como se tivesse aparecido do nada. Enquanto isso, Tobias continuava agindo de forma estranha. Ele se recusava a ficar no mesmo cômodo onde a bolsa estivesse. Seus olhos seguiam algo invisível pelo quarto e, em algumas noites, eu acordava com ele rosnando para o vazio. A sensação de que algo nos observava se tornava insuportável. Tomamos uma decisão. Precisávamos nos livrar da bolsa, mas antes resolvemos examiná-la melhor. Vasculhamos cada compartimento, verificamos o forro, tentamos encontrar qualquer pista de quem poderia ter sido seu dono anterior. Foi então que encontramos algo. No fundo de um dos bolsos havia um pedaço de papel dobrado várias vezes. Quando o abrimos, lemos a mensagem escrita à mão. Esta bolsa carrega mais do que dinheiro. Use-a por sua conta e risco. O medo tomou conta de nós. Quem teria escrito aquilo? Por quê? O que essa bolsa realmente carregava? Sem mais hesitações, decidimos queimá-la. Levamos até o quintal e colocamos fogo nela. As chamas subiram rápidas, consumindo o couro escuro. Mas o cheiro não era de material queimado. Era algo fétido, algo que não conseguimos descrever. A fumaça se ergueu densa e negra, formando por um instante o que parecia um rosto retorcido de dor. Então, desapareceu. Desde aquele dia, tudo voltou ao normal. Mariana conseguiu comprar um carro novo, Camila consertou a moto e minha vida seguiu sem mais acidentes. Tobias voltou ao seu comportamento normal, como se um peso invisível tivesse sido retirado de cima dele. Mas até hoje ainda me pergunto, o que havia naquela bolsa? E se não a tivéssemos queimado? Algumas coisas não precisam de explicação, e talvez seja melhor assim. Sempre fui apaixonada por bonecas. Desde criança sonhava em ter uma coleção enorme, mas a vida no sítio não me permitia esses luxos. Lembro-me bem da filha do patrão, que sempre aparecia com Barbies novas e impecáveis. Eu não sentia inveja, mas algo dentro de mim sempre desejou ter uma daquelas bonecas. O tempo passou. Casei-me e tive minha filha, Leilinha, uma menininha falante e cheia de personalidade. Certo dia, ao passear com meu marido em São Paulo, meus olhos foram atraídos para um brechó de luxo. A vitrine era repleta de objetos raros, joias antigas, vestidos de época, mas foi uma prateleira no fundo da loja que capturou minha atenção. Lá dentro, como se me chamassem, vi uma coleção rara de Barbies em perfeito estado. 6 bonecas, todas com número de série, acessórios intactos, pareciam nunca ter sido tocadas. O preço era absurdamente baixo. A dona do brechó, uma senhora de olhar cansado e expressão enigmática, ao perceber minha euforia, insistiu que eu levasse todas. São especiais, disse ela, quase num sussurro, e merecem um novo lar. Achei estranho, mas aceitei a oferta. Ao chegar em casa, arrumei as bonecas no quarto de Leilinha, que ficou tão encantada quanto eu. Mas algo começou a mudar. Minha filha ficou inquieta, mais agitada do que o normal. Comecei a notar que acordava no meio da noite, choramingando, e quando perguntava o que tinha acontecido, ela se limitava a dizer que alguém sussurrava no escuro. Certo dia, veio até mim e disse com uma expressão séria: "Mamãe, essa Barbie fala comigo." Sorri e balancei a cabeça. Crianças têm imaginação fértil, pensei. Perguntei qual boneca era, e ao apontar para uma específica, percebi que sempre a deixava afastada das outras.
Nos dias seguintes, as reclamações continuaram. Ela fala demais, mamãe. Diz coisas feias. O desconforto cresceu em mim. Resolvi observar melhor. Durante o dia nada acontecia. Mas à noite, quando todos dormiam, entrei no quarto de Leilinha. O silêncio era absoluto, apenas o som do vento balançando as cortinas. Mas, ao me aproximar da boneca isolada, um calafrio percorreu minha espinha. Senti um arrepio percorrer minha nuca e antes que pudesse me afastar, um sussurro baixo encheu o quarto. Você me encontrou. Meu corpo congelou. O quarto parecia mais frio e o silêncio era sufocante. Meus olhos se arregalaram. Meu coração disparou. Peguei a boneca tremendo e corri até a cozinha. Enchi um balde com água benta e a submergi. Seus olhos pareciam me encarar desafiadores. Por um momento, tive a impressão de ver os lábios se moverem, como se ainda quisessem dizer algo. Sem hesitar, destruí a boneca e joguei os restos fora. Naquela noite, algo mudou. O ambiente da casa parecia mais leve. Pela primeira vez em dias, Leilinha dormiu tranquila, sem interrupções. Não perguntou pelas bonecas, nem demonstrou saudades. Mas eu não conseguia esquecer a sensação estranha daquela loja, o olhar da vendedora, o preço baixo demais para uma coleção tão rara. Voltei ao brechó alguns dias depois. Queria respostas, mas, para minha surpresa, o local estava fechado. Um vizinho, ao perceber minha curiosidade, se aproximou. Está fechando esse lugar? Perguntei. O homem balançou a cabeça e disse: esse brechó está abandonado há anos. A dona morreu faz tempo. Estranho alguém ter lhe vendido algo daqui. Meu sangue gelou. Não perguntei mais nada. Virei as costas e nunca mais passei por aquela rua. Até hoje evito brechós e evito principalmente bonecas. Sempre gostei de brechós. A ideia de dar uma nova vida a roupas e objetos sempre me encantou. E quando surgiu a oportunidade de ter minha própria loja, não hesitei. No início, tudo parecia um sonho se realizando. Mas com o tempo, fui percebendo que nem todos os itens ali tinham um passado comum. Minha loja começou pequena, dentro da minha própria casa. Era só uma arara no canto da sala, mas aos poucos fui expandindo. Fiz contatos com fornecedores, busquei novas peças, aprendi sobre curadoria e qualidade. O brechó crescia e com ele meu entusiasmo. Atendia clientes fiéis, que sempre retornavam em busca de achados únicos. Sentia orgulho do meu trabalho e da nova vida que conseguia dar àquelas roupas. Até que um lote específico chegou para mudar tudo. Era uma coleção de roupas vintage, vindas de um antigo casarão que fora abandonado há décadas. O preço era irresistível e as peças estavam em ótimo estado. O fornecedor garantiu que eram apenas roupas antigas de uma família que havia partido às pressas, deixando tudo para trás. Achei a história curiosa, mas não dei muita importância. Se eu soubesse o que estava por vir, jamais teria levado aquelas peças para minha loja. Na primeira noite após organizar as novas aquisições, senti algo estranho. O ar parecia mais pesado e a sensação de estar sendo observada era constante. Durante a madrugada, acordei com um som de cabide se movendo. Levantei-me assustada, fui até o espaço onde ficavam as roupas e, para meu horror, algumas estavam no chão, espalhadas como se alguém as tivesse revirado. Atribuí ao vento, ao acaso, mas isso foi só o começo. Nos dias seguintes, clientes que compraram peças daquele lote começaram a relatar experiências estranhas. Uma mulher devolveu um vestido dizendo que, sempre que o vestia, sentia um peso esmagador sobre o peito. Outra cliente jurava que ouviu sussurros vindos de um casaco que comprou. Comecei a me preocupar de verdade quando uma mãe desesperada me procurou, dizendo que sua filha não parava de chorar desde que uma roupa de criança da coleção foi levada para casa. A menina repetia sem parar: ela quer voltar para casa. Minha inquietação cresceu. Passei a evitar o brechó durante a noite, mas sabia que precisava investigar. Um dia, revisando as etiquetas das roupas, encontrei algo perturbador. Dentro da costura de um dos vestidos havia um pedaço de papel amarelado, com letras tremidas escritas à mão. Por favor, nos ajude. O pavor tomou conta de mim.
Pesquisei sobre o casarão de onde vieram as roupas e descobri algo assustador. A casa pertencia a uma família que desapareceu misteriosamente nos anos 1960. Nunca foram encontrados. Apenas seus pertences permaneceram, apodrecendo ao longo dos anos. E agora, parte deles estava comigo. Naquela noite tomei uma decisão. Juntei todas as peças daquele lote, levei até um terreno vazio e as queimei. O fogo parecia rugir de maneira estranha, como se estivesse consumindo algo além do tecido. As chamas dançavam em tons incomuns e, por um momento, jurei ouvir sussurros em meio ao crepitar da madeira. Era como se alguém estivesse agradecendo ou lamentando. Quando tudo virou cinzas, senti um alívio que há muito tempo não experimentava. Mas ao me virar para ir embora, vi algo que me fez gelar. No meio das cinzas, um pedaço de tecido permanecia intacto, como se o fogo tivesse se recusado a consumi-lo. Um pequeno vestido infantil, enegrecido nas pontas, mas ainda inteiro. Desde então, o brechó voltou ao normal. Nenhuma outra peça trouxe estranhezas, e os clientes pararam de relatar eventos perturbadores. Mas algo dentro de mim ainda teme. E se nem todas as roupas foram destruídas? E se alguma delas ainda estiver perdida por aí, esperando por um novo dono para continuar sua história sombria? Meu nome é Arthur, e a história que vou relatar me foi contada pela minha tia-avó Helena. Apesar da idade avançada, ela é uma mulher de mente lúcia e sempre narrou esse acontecimento com a mesma riqueza de detalhes. Ouço essa história desde criança e agora, aos 28 anos, resolvi compartilhá-la com vocês. Quando minha tia-avó era jovem, por volta dos 20 anos, trabalhava como recepcionista em uma hospedaria na cidade onde morava. Durante seus intervalos, costumava passear pelas ruas movimentadas do centro. Perto de seu local de trabalho, havia um pequeno brechó bastante conhecido na região por vender itens antigos e peculiares. O dono, Sr. Ernesto, tinha a fama de conseguir objetos raros, mas também circulavam rumores de que algumas peças eram amaldiçoadas. Certa tarde, durante o horário de almoço, Helena e uma colega de trabalho, Marta, resolveram entrar no brechó. Marta insistiu para que entrassem, pois adorava antiguidades. Helena nunca havia se interessado por essas coisas, mas por insistência da amiga, resolveu acompanhá-la. O brechó possuía um ambiente curioso, repleto de móveis trabalhados, relógios antigos e vestimentas que pareciam ter saído de outras épocas. O Sr. Ernesto as recebeu com simpatia, mostrando algumas peças mais valiosas. Apesar do encanto com o local, nenhuma das duas comprou nada. Agradeceram ao dono e saíram, voltando ao trabalho. Algumas semanas depois, uma jovem chamada Isabel chegou à hospedaria onde Helena trabalhava. Isabel era uma moça bonita e carismática, que estava de férias e procurava um quarto para se hospedar por algumas semanas. Durante sua estadia, ela e Helena conversaram diversas vezes, trocando sugestões sobre passeios e restaurantes. Em uma dessas conversas, Helena comentou sobre o brechó que havia visitado recentemente. Isabel, amante de antiguidades, ficou interessada e resolveu conhecer o local. No dia seguinte, voltou empolgada, contando que havia comprado um espelho antigo. A peça estava em um canto escuro da loja, coberta por um lençol. A moldura ornamentada tinha um detalhe curioso. No canto inferior esquerdo, havia as letras VLC gravadas. O vidro estava um pouco manchado pelo tempo, mas, para Isabel, isso apenas aumentava seu charme. O Sr. Ernesto contou que o espelho pertencia a uma mulher de uma antiga família nobre, mas evitou entrar em detalhes. Sem questionar muito, Isabel levou a peça para a hospedaria e a colocou em um canto do quarto. Porém, a partir do momento em que o espelho entrou no quarto, coisas estranhas começaram a acontecer. Isabel passou a ter pesadelos constantes e sentia uma estranha presença quando olhava para o espelho. Seu comportamento mudou drasticamente. De uma moça alegre e sociável, tornou-se reclusa e melancólica. Ela passou a evitar as áreas comuns da hospedaria, permanecendo a maior parte do tempo trancada no quarto, muitas vezes sem se alimentar. A preocupação de Helena crescia a cada dia. Durante um turno noturno, decidiu verificar se Isabel precisava de algo.
Ao se aproximar do quarto, notou que a porta estava entreaberta e chamou pela jovem. Sem obter resposta, empurrou a porta com cautela e se deparou com uma cena aterradora. Isabel estava de pé completamente nua em frente ao espelho. Em sua mão, segurava um pedaço de vidro quebrado, apontado para o próprio pescoço. O olhar vazio e perdido refletia-se no espelho. Helena, tomada pelo desespero, gritou pelo nome dela. O som pareceu despertá-la de um transe. Isabel deixou cair o pedaço de vidro e correu para se cobrir, chorando e tremendo. Sem entender o que estava acontecendo, Helena ajudou a jovem a se recompor. Depois de algum tempo, Isabel conseguiu explicar que sentia uma presença estranha desde que trouxe o espelho para o quarto. Contou que sua mente estava dominada por pensamentos sombrios e, em muitos momentos, sentia como se estivesse sendo observada dentro do espelho. Helena sugeriu que fossem ao brechó na manhã seguinte. O senhor Ernesto, ao ouvir o relato, ficou visivelmente incomodado. Depois de um momento de hesitação, resolveu mostrar a elas um objeto que havia chegado ao brechó no mesmo dia que o espelho. Um velho diário com as mesmas iniciais VLC gravadas na capa. Ao abrir o diário, Helena e Isabel se depararam com textos angustiantes. As páginas descreviam o sofrimento de uma mulher aprisionada em uma vida de tristeza e abandono. Me sinto sozinha. Não tenho alegria. Minha alma está gelada. Passo os dias trancada neste quarto, olhando para este espelho e vendo os anos roubarem minha beleza. Hoje darei fim a essa dor. Essas foram as últimas palavras escritas. As páginas seguintes estavam em branco. Convencidas de que o espelho carregava uma maldição, Isabel decidiu se livrar dele. O senhor Ernesto aceitou devolvê-lo e prometeu nunca mais vendê-lo. Cobriu o espelho novamente com lençóis e o escondeu nos fundos da loja junto com o diário. Ainda abalada, Isabel decidiu encurtar sua viagem e deixou a hospedaria no mesmo dia. Helena nunca mais voltou ao brechó e se recusou a mencioná-lo para outros hóspedes. 3 anos depois, soube que Isabel estava bem, mas acabaram perdendo contato. Hoje, o brechó não existe mais. O senhor Ernesto faleceu há anos e ninguém sabe o destino dos objetos que ele vendia. E você? Alguma vez já sentiu uma presença estranha em um objeto antigo? Deixe seu relato nos comentários. Tome muito cuidado ao comprar roupas de brechó. Atrás dos tecidos do passado podem se esconder segredos que jamais deveriam ser revelados. Meu nome é Camila e até hoje não consigo esquecer o que vivi. Sempre gostei de garimpar roupas de segunda mão e naquela tarde, passeando pelo centro da cidade, encontrei uma blusa verde maravilhosa. Parecia nova, quase como se nunca tivesse sido usada. Algo nela me atraiu de um jeito estranho e, sem pensar 2 vezes, levei-a para casa. Lavei a blusa, como sempre faço, e no dia seguinte a vesti para o trabalho. Tudo parecia normal, até aquela madrugada. Por volta das 3 da manhã, acordei com sede. Levantei-me para ir à cozinha e, ao passar pela sala, senti um arrepio. Algo me fez parar. No tapete, ajoelhada, murmurando palavras que não conseguia entender, havia uma mulher. Meu coração disparou. Ela usava a mesma blusa verde que eu havia comprado. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Meu corpo tremia, paralisado pelo medo. A mulher não me olhava, apenas sussurrava coisas ininteligíveis. Corri para o quarto e bati a porta com força. Peguei o celular e liguei para minha mãe, a voz trêmula. "Mãe, tem alguém aqui em casa?" Sussurrei, quase sem fôlego. "O quê? Como assim? Você trancou as portas?" Ela perguntou preocupada. "Eu não sei. Eu vi uma mulher na sala. Ela estava ajoelhada." "Mãe, ela estava com a mesma blusa que eu comprei ontem." Meu desespero aumentava a cada segundo. Minha mãe chamou seu namorado, Roberto, que chegou minutos depois com uma chave reserva. Ele entrou rapidamente, vasculhou todos os cômodos e, ao abrir a porta do meu quarto, me encontrou encolhida em um canto, segurando o celular com força. "Camila, não tem ninguém aqui. Eu chequei tudo", ele disse, tentando me acalmar. "Eu vi, juro que vi." Minha voz saiu embargada, mas não adiantava.
Para ele era só um pesadelo. No dia seguinte comecei a receber ligações estranhas. Números desconhecidos apareciam no meu celular, mas quando eu atendia, só ouvia uma respiração pesada e lenta. "Quem é?" perguntei da primeira vez. Silêncio. Apenas a respiração. Bloqueei os números, mas as chamadas continuaram. No terceiro dia, eu já estava apavorada. Pedi folga no trabalho, porque não conseguia me concentrar. As noites se tornaram um inferno. A mulher continuava aparecendo ajoelhada, sempre em um lugar diferente da casa. Ela não falava comigo, mas eu sabia que estava ali. Eu sentia sua presença, e isso me aterrorizava. Minha tia Helena percebeu que algo estava errado e insistiu para que eu fosse a uma igreja com ela. Não vi outra alternativa. Durante o culto, um pastor visitante fez uma pausa e olhou diretamente para mim. "Há alguém aqui que trouxe para casa algo que não deveria. Uma peça de roupa amaldiçoada", ele disse, e um calafrio percorreu minha espinha. Uma blusa verde. Meu sangue gelou. "Como ele sabe?" murmurei para minha tia, com a voz trêmula. Ele me chamou para a frente, orou por mim e disse que eu precisava me livrar daquela peça imediatamente. Eu já sabia o que precisava fazer. Ao chegar em casa, peguei a blusa com as mãos trêmulas. Levei-a até o quintal e acendi um fósforo. No momento em que as chamas começaram a consumi-la, um vento gelado soprou pela casa e um grito agudo ecoou no ar. Fechei os olhos, sentindo meu corpo estremecer. Naquela noite, dormi sem interrupções pela primeira vez em dias. A mulher nunca mais apareceu, mas o medo ainda me acompanha. E se aquela blusa não fosse a única peça amaldiçoada naquele brechó?